Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver uma tem-list aí referente à segunda parte da raid do vazio, né? A contaminação. No qual essa tem-list, galera, vai ser focada somente na raid do vazio parte 2. Tá? No qual essa tem-list vai ser baseada no desempenho de cada personagem, né? Referente à sua atuação na raid, né? Principalmente no 2F e no 3F, né? Já que no F é somente derrotar aqueles mobzinhos, né? Então mais no 2F quanto no 3F. E essa tem-list, galera, a gente vai fazer um pouco diferente das anteriores, né? Anteriores a gente já fez aqui de acordo com a criação dos personagens, né? E dos personagens com menor desempenho, né? Até os melhores. Dessa vez a gente vai fazer dos melhores, que tem o melhor desempenho, né? Até os que tem um desempenho assim menos vantajoso. Aqui no Rank S, galera, praticamente vão ficar os personagens que você consegue tanto atacar o boss principal, né, o observador do vazio, quanto os executores, né, que são as cabeças adjacentes, né, que ficam nos cantos da raid. E o primeiro personagem que tá aqui no Rank S, né, que consegue fazer essa façanha é a Hélices. A Hélice de segunda classe, né, se você utilizar aí a lança dela, né, a terceira skill da segunda classe dela, você consegue atacar tanto a cabeça principal, né, o observador do vazio, quanto o executor do vazio, né, a cabeça adjacente. Então a Hélice nessa raid é uma personagem que está muito boa mesmo, já que isso aí ajuda demais, porque você não precisa parar de atacar o boss, né? Você não precisa parar de tacar skill no observador do vazio para estar derrubando o executor, né? Quando você utiliza a lança da segunda classe dela, né? Você consegue causar dano no observador do vazio e você consegue causar dano no executor do vazio, fazendo que quando acabar o buff, né? O seu buff lá dos 30 segundos acabar, basta você ir lá, só pegar o buff e voltar para atacar o boss, né? Você praticamente fica lançando a lança de fogo dela, né? Para a direita ou para a esquerda, né? Dependendo de qual cabeça do executor você estiver focando, né? E quando acabar o buff, praticamente você vai lá e pega, né? Praticamente você vai precisar só focar uma vez no executor, né? Que é quando for pegar a primeira vez o buff. Mas depois que você pegar o primeiro, praticamente você fica só lançando lança de fogo, né? Na cabeça principal, passa na cabeça principal e pega no executor. Então praticamente você fica sempre batendo ali no observador do vazio sem precisar parar, né, de atacar ali o observador do vazio para pegar o buff. Isso ajuda demais, porque você consegue garantir tanto o buff seu, né, quanto do pessoal do grupo, né? Porque praticamente dependendo do seu dano, só você sozinho, né, com a lança de fogo já consegue derrubar, porque praticamente você usa ali de 3 a 4 lanças de fogo, né? Você pode usar uma potezinha ali para você lançar mais, né? Automaticamente o pessoal não precisa nem parar de atacar, só você derruba o executor do vazio. Então, uma personagem muito boa nessa parte 2 aí da raid do vazio. Depois a gente tem a Lyri. A Lyri também consegue fazer essa façanha, né? A mesma coisa aí da Hélice, né? Você pode utilizar tanto a segunda classe dela, né, com a flecha perfurante, né, a terceira skill da segunda classe dela, ou você pode utilizar também a primeira skill da terceira classe dela, né? O pessoal fica aí, geralmente fica entre essas duas classes, né? Ou utilizar a segunda classe dela para utilizar a terceira skill dela, ou utilizar a flecha, a primeira skill, né, da terceira classe dela, né? Já que você consegue atacar as duas cabeças ao mesmo tempo, né? Tanto o observador do vazio quanto o executor do lado. Então, uma personagem também que é muito boa. Depois a gente tem a Armin. A Armin também consegue fazer essa façanha, né? Você pode utilizar tanto o meteoro, né, de padrão da primeira classe dela, padrão, né? Você consegue acertar as duas cabeças se você usar o meteoro ali da maneira correta no meio das duas cabeças, né? No meio ali do observador e o executor, né? Se você utilizar bem no meio aqui, você consegue acertar tanto o executor quanto o observador. Ou você utilizar a rajada de vento, né, da quarta classe dela, também é muito boa, né? Essa daí é até mais tranquilo de você acertar, né? Então, você utilizando essas duas skills aí, você já tem um desempenho muito bom, né? Você consegue atacar os dois executores, no qual vai te ajudar demais a passar a raid, né? Também vai ajudar o time demais, né, em relação ao buff. E depois a gente tem a nossa melhor personagem para essa raid, né, que é a Mari. Essa personagem é muito boa nessa fase. Basta você utilizar o zero absoluto ali no meio das duas cabeças, né, você se posicionar bem no meio ali do executor, entre o executor do vazio e o observador, né, e ficar só atacando o zero absoluto. Você vai causar muito dano mesmo, tanto no observador do vazio
tanto no executor. Praticamente você vai ter buff à vontade. Se você tiver uma Maria no time forte que faça essa mecânica, né, praticamente o time vai ter buff à vontade. Então basta você ficar ali atacando o zero absoluto, derrubou uma cabeça do executor, passa para o outro lado e fica fazendo a mesma mecânica. Então praticamente o time vai ter buff direto, né? As outras personagens elas conseguem fazer esse desempenho, só que a Maria ela causa muito mais dano do que essas três aqui. Personagem que está muito boa mesmo em relação a essa raid. Agora aqui no Rank A a gente vai ver os personagens que conseguem até fazer essa mecânica, só que não tem um desempenho assim, em relação a essa mecânica tão boa como essas quatro aqui, né? Na grande maioria das vezes é uma quarta skill, como quarta skill a gente não pode utilizar direto, né? Então a gente não vai atacar direto. Então são personagens que conseguem atacar as duas cabeças ao mesmo tempo, só que não é toda hora, né? Tipo, às vezes não vai conseguir nem derrubar as cabeças, mas vai, tipo, por exemplo, tirar metade do HP já vai dar uma ajuda, né? São personagens que conseguem causar uma quantidade boa de dano no boss, né? E também conseguem atacar as duas cabeças ao mesmo tempo em certos momentos. Aqui em primeiro a gente tem o Laz. O Laz ele consegue causar uma quantidade de dano até boa nessa raid com o ataque final, mas se você utilizar o Tornado Gêmeos, né, você consegue causar dano nas duas cabeças ao mesmo tempo, né? Tanto na cabeça principal quanto nos executores, né? Mas como é uma quarta skill, você não consegue utilizar direto, né? Como é aqui no caso das quatro primeiras, mas ele consegue aí dar uma ajuda em relação a derrubar a cabeça. Você não precisa sair, né? Parar de atacar o boss para estar derrubando a cabeça adjacente. Praticamente ali, dependendo do dano do Laz, ele consegue tirar ali no Tornado Gêmeos metade da vida do executor ou um quarto da vida dele, né, dependendo do dano. Então um personagem aí que você consegue não só causar dano na cabeça principal, mas você consegue também dar um dano adjacente, né, nas cabeças secundárias, né, nos executores. Depois a gente tem o Ryan. O Ryan também, se você utilizar tanto a quarta skill da primeira classe dele, né, os foguinhos conseguem alcançar as cabeças do lado, tanto você utilizar a quarta skill da terceira classe dele, né, você consegue causar uma quantidade de dano também nas cabeças do lado, né? Então no caso você consegue dar uma ajuda também sem precisar parar de atacar a cabeça principal, né, para estar causando dano nos executores, né? Então um personagem assim que você consegue causar um dano bom, né, no boss, né, e também consegue causar dano das duas cabeças ao mesmo tempo também. Depois a gente tem o Jhin. O Jhin, com a quarta skill dele também, você consegue causar dano nas cabeças, né? Tem um pessoal que falou que não causava, tem um pessoal que falou que causava, então decidi ir lá, né, pessoalmente, lá e utilizar a quarta skill dele, né, fazer e colocar aqui para vocês verem na imagem. Vocês podem ver na imagem, utilizando a quarta skill aí, consegue sim pegar na cabeça do executor, mas assim como os outros aqui é uma quarta skill, né, então você não vai poder utilizar direto. E outra coisa é que você precisa utilizar você tem que fazer o carregamento do Kamehameha, né? O carregamento do Kamehameha demora um pouquinho, né? E como tem muita skill na área, pode ser um pouco difícil, porque você não fica à vontade, né, para ficar ali atacando o Kamehameha direto, né? No caso é um pouco complicado também para estar acertando o executor do vazio com a quarta skill do Jhin, né? Mas tem a possibilidade, e o Kamehameha do Jhin, né, causa bastante dano também. Então no caso é um personagem que também tem um desempenho aí tanto para causar dano no principal, né, quanto nas cabeças secundárias. O Sighard ele praticamente fica aqui entre o Rank A e o Rank S, né? Dá até para colocar ele aqui no Rank S ou no Rank A, mas eu deixei ele aqui no Rank A mais por causa que o Sighard, para ele bater nas duas cabeças, né, tem que estar com a fúria ativada, porque se você utilizar a lança da chama sombria dele da segunda classe sem a fúria, né, você não consegue, a lança não chega na outra cabeça, né? Então no caso você consegue ter um desempenho melhor do que os anteriores aqui com o Sighard através da lança da chama sombria dele, né? Por causa que a lança pega tanto na principal quanto na secundária, assim como o da Hélices, né? Só que para funcionar tem que estar com a fúria, né? Então no caso, se você tiver sem a fúria, a terceira skill dele não pega na outra cabeça, né? Então no caso é um pouco complicado, né? Por isso que eu decidi deixar ele aqui no Rank A, mas também dá para deixar ele aqui no Rank S. Então deixei ele praticamente entre os dois, dizer, né? Dá para dizer que ele é tanto A quanto S, tá?
Mas o personagem tem um desempenho muito bom, né? Que do rank A, praticamente, eu acho que é o melhorzinho aqui do rank A é ele, né? Por causa da lança da chama sombria dele, dá para você utilizar mais vezes, já que ela não é uma quarta skill, né? Se você potar ali durante a fúria, né? Você pode utilizar várias, né? Então, no caso, é um personagem que tem um desempenho muito bom nessa raid. Depois a gente tem o Veiga aqui. O Veiga é um personagem muito bom de dano, causa bastante dano também. E ele tem a esfera maligna, né? A esfera maligna dele consegue causar tanto dano no boss na cabeça principal, né, quanto na cabeça secundária, né? Então, um personagem que consegue causar uma quantidade de dano também ao mesmo tempo, tanto na principal quanto na secundária. Apesar dele ser um personagem AP, você não poder utilizar direto a esfera maligna, né? Mas se você tiver uma redução de tempo de espera até boa, né, você consegue causar uma quantidade de dano bem boa nas duas cabeças, né? No caso, um personagem que tem um desempenho bem legal também em relação a causar dano tanto nas duas cabeças, e é um personagem que tem muito dano também. E por último aqui eu coloco a Lin. A Lin, ela não tem essa façanha, para se dizer, de causar dano nas duas cabeças ao mesmo tempo, mas uma personagem que está causando muito dano nessa parte 2 aí é ela, né? Principalmente se você for Lin Luz. Lin Luz está causando muito dano mesmo, tanto com a quarta skill dela, porque a quarta skill dela nessa raid causa muito dano mesmo, né? Porque ela agora fica hitando direto mesmo, né? Se você utilizar a quarta skill dela certinha. E você utilizando lá a explosão final, né? Com a Lin Luz, você causa bastante dano também. Agora no rank B que a gente vai estar vendo os personagens aí que tem uma quantidade de dano boa, né? Consegue causar uma quantidade boa de dano no Observador do Vazio, só que eles praticamente não têm, né, essa mecânica aí de estar atacando as duas cabeças ao mesmo tempo. Eles têm que parar de atacar o Observador do Vazio e ir lá no Executor do Vazio, derrubar ele, pegar o buff e depois voltar para o Observador do Vazio. Aqui a gente tem a Amy, a personagem que causa bastante dano, assim como na primeira parte da raid do Vazio, né? Através do ataque glamuroso dela, né? Causa muito dano mesmo no Observador do Vazio. Personagem muito boa nessa raid. A gente tem a Aya aqui, personagem também muito boa para causar dano, praticamente com a mesma skill que a gente viu lá na parte 1, né? Se você utilizar lá a quarta skill dela, né? A devastação localizada, ou se não o irromper, né? Tipo 1, ou se não o pulso eletrônico dela, né? Você consegue ter um desempenho muito bom nessa raid. O Azin através do divisor de rios, o personagem que também causa uma quantidade de dano muito boa nessa raid, né? Decane também, com a chama amaldiçoada dela dos dois lados, causa bastante dano. A última vez que eu fiz a raid lá, praticamente eu utilizava duas chamas amaldiçoadas, já derrubava o Executor do Vazio, já pegava o buff, já podia bater lá na cabeça principal. Então o personagem também consegue causar uma quantidade de dano muito boa. Ronan também, com o golpe de Canaban, né, causa bastante dano também no boss. Praticamente as mesmas skills que a gente viu lá na parte 1. Na parte 2 com o Ronan praticamente são as mesmas que causam mais dano com ele. A Edel agora dessa vez, além do legado tipo 3 dela, né, se você utilizar o Lâmina Lunar tipo 1 dela, né, você causa bastante dano no boss do Vazio, né? Se você utilizar lá a Lâmina Lunar, é aquela que desce toda a vida, né, que é a do tipo 1, você consegue causar uma quantidade de dano muito boa. Depois a gente tem o Zero também, o Zero nessa raid, assim como na primeira, ele tem um desempenho até legal, de as duas skills que ele tem, né, que é o Dança da Perdição, né, e a Abismo, né, quando você utiliza com a fúria dele, consegue causar uma quantidade de dano muito boa também no Observador do Vazio. E aqui a Rei, né, a Rei também é um personagem que você consegue quantidade de dano muito boa lá com o Lágrima da Noite, né? A esfera flamejante dela, né? A quarta skill dela também consegue causar uma quantidade de dano muito boa. Então, personagem que tem um desempenho também bem legal nessa raid. Agora aqui no rank C praticamente é a mesma coisa do rank B, só que eles causam menos dano, né? Que no caso é o Dio, a Holly e o Lupus, né? Que são personagens aí que conseguem causar uma quantidade de dano até legal, só que as skills deles de área não são tão boas. Então, galera, essa é a playlist aí da Raid do Vazio, parte 2, a contaminação. Tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da playlist aí, se vocês acham que o personagem tal realmente está no rank S,
ou se o personagem tal tá no rank B, tá? Quero saber a opinião de vocês aí é muito importante aqui pro canal, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para ser notificado dessa próxima. Vamos lá, é isso aí, até a próxima e falou!